Olá, meus amigos, quem fala aqui é Fernando Neri. Novamente vamos para mais uma técnica de oratória e agora estaremos apresentando para vocês algumas dicas práticas para a sua apresentação acadêmica. Você terminou o curso, se for focado em direito ou qualquer outro tipo de graduação, e agora terá que fazer a apresentação do seu trabalho de conclusão de curso, sua monografia. Fica um pouco complicado porque o tempo que lhe dão é muito pequeno. Em regra são 20 minutos e você não sabe por onde deverá começar e por onde deverá terminar a sua apresentação. Então a nossa intenção aqui é apenas te dar alguns caminhos. Nós vamos passar para você algumas técnicas que são conhecidas como o ABC da comunicação global. Então eu tenho que comunicar uma mensagem dentro desse tempo. E por ser um tempo curto, eu preciso me organizar. Então, vou explicar a você como você deve fazer esta estrutura e esta organização. Esta é a tarefa que me incumbe nesta pequena aula. Muito bem. A primeira coisa que você deverá ter em mente é que você deverá falar sobre aquilo que sabe. Então, dentro do seu trabalho, existem os pontos importantes. Você deve dominar os pontos do seu trabalho. Conhecer o seu trabalho é fundamental para afastar o medo, a ansiedade e demonstrar inclusive o domínio do tema. Isto é imprescindível que você conheça sobre o que está falando. Não pode ir para uma apresentação sem estudar o necessário, porque você correrá riscos de ser envergonhado durante a apresentação ou até mesmo causar um nervosismo muito grande. Existe dentro do seu tema os tópicos nos quais você está familiarizado. A esses você deverá dar relevância durante a sua apresentação. Portanto, fale do que você sabe. Esta é a primeira regra. A segunda regra, também importantíssima, é a regra de falar com o coração. Você tem que procurar envolver aqueles que te ouvem com aquilo que você está expondo. Compartilhar, demonstrar vontade, coragem, energia. Não existe coisa pior do que participar de uma apresentação em que a própria pessoa que está fazendo a apresentação não tem interesse pelo assunto. Se você demonstrar que não tem interesse nenhum pelo tema, provavelmente o seu trabalho terá uma péssima apresentação e será também assim a sua nota. Então, faça por onde verificar no seu trabalho os pontos nos quais você se excite com eles, você tenha motivação, emoção e procure colocar um tempero disto, não em exagero, porque também não é bem-vindo nenhum tipo de exagero. O terceiro ponto que eu considero importante é você estimular uma estrutura de comunicação para que haja coerência naquilo que você diz. Inicie na abertura da sua explanação, a sua apresentação, seguindo esta estrutura, para que haja coerência. Eu não posso também iniciar uma apresentação e começar ali sem pé nem cabeça. A postura corporal também é algo de muita importância. Por se tratar de um momento solene, afinal de contas, durante 5 anos você estudou e vai fazer a sua apresentação. Procure ter postura ao se apresentar. Esteja bem trajado, cabelos bem alinhados, roupa bem dentro daqueles padrões que a graduação lhe exige. Procure olhar para a plateia, olhar para os examinadores. Não se esqueça de utilizar o Vossa Senhoria, ou Vossa Excelência, né? O correto é Vossa Excelência para os examinadores sempre. Não seja informal. Se tiver que sorrir, não faça isso de forma exagerada. Procure manter a linha, porque você está sendo examinado pelos 5 anos de curso que você fez. Então, procure nesses instantes, nesses momentos, esses 20 minutos que você terá para fazer a sua apresentação ser formal, de modo que aprecie a banca, o seu trabalho e examine de modo profissional. Então, são 3 os pontos. Primeiro, fale sobre aquilo que você domina, você tem que conhecer, e é conhecendo o tema que eu afasto o medo e a ansiedade. 2, falo com o coração, um tempero da motivação, da emoção. Eu tenho que demonstrar interesse pelo assunto que eu escolhi. Terceiro, eu vou ter uma estrutura de comunicação para que haja coerência no que eu vou falar. Esta estrutura que nós estamos falando é a estrutura que vai ser trilhada. Eu aconselho a você fazer 3 pontos. Escolha 3 tópicos no seu trabalho, os quais sejam importantes. Faça então o tópico 1
que é o tópico de entrada, para que você possa abrir a discussão sobre o seu trabalho. Tópico 2, o âmago do trabalho, o seu desenvolvimento do trabalho, o ponto mais importante. E o terceiro item, então, no fechamento e conclusão. Faça aqui uma estrutura, anote no papel ou aonde você estiver a estrutura em 3 tópicos. E faça um ensaio também de frente para o espelho. Sempre lembrando que, do modo que eu começo, eu tenho que fechar também o assunto. Lembram-se que eu já falei sobre isso com vocês. É o ciclo, tá? O ciclo da abertura com o fechamento. Se eu for representar, eu faria algo assim, ó. O ciclo. Aqui eu começo e aqui eu termino. Portanto, se eu der esta lógica dentro daquilo que eu vou me apresentar, haverá grande possibilidade de ainda sobrar tempo para que eu seja ainda, vamos dizer assim, não fique enchendo linguiça. Não tem nada pior do que um trabalho que é apresentado em que não tem horário para terminar, não tem pé, não tem cabeça, a apresentação está totalmente fora. Outra coisa, se por acaso você escolher trabalhar com o Data Show, faça tudo para que o seu tempo não se esgote atrás desse equipamento ou para implementar os aparatos eletrônicos. O Data Show é importante, mas a palestra, a apresentação é oral. E é importante que você não se apegue nisso e faça disso uma muleta para se refugiar do despreparo na apresentação. Os examinadores vão perceber isso e será negativo para você. Muito bem, pessoal. Eu acho que nós conseguimos encerrar assim algumas técnicas importantes para a sua apresentação. Até a próxima. Muito obrigado. Um abraço. Tchau, tchau.